Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Namastê. Ah, dando continuação aqui, né? Continuidade, versos 30 a 33. Bhagavan não parece ter simpatia alguma com aqueles que choram pela morte dos entes queridos, né? Tem uma outra passagem no Gita que Krishna diz, os sábios, eles não choram por aqueles, nem pelos mortos e nem pelos vivos, né? Então, não somente eles não choram pelos mortos, como também não exaltam, né? Não ficam felizes com o nascimento, com os vivos, né? Existem os dois princípios, e essa é a equanimidade que nós queremos alcançar, né? O Vairagya, né? Uma equanimidade a respeito de todos os pares opostos que vêm a configurar os nossos punya papas, aquilo que visto do ponto de vista da mente do Anyani é definido como punya and papa, favorável e desfavorável, né? Então, o problema é seu, diz Eshwara, né? Eu não tenho simpatia nenhuma por aqueles que estão sofrendo. Eles tiveram diversas oportunidades, os ensinamentos estão aí eternamente junto, embutidos na criação. Portanto, eu lhe dou as escrituras lhe darão a maturidade. Eu lhe dou oportunidades de compreender que a morte e a vida, né, são parte da mesma estrutura, né? Antes de morrermos, deveríamos saber muito claramente o que é a morte. Então, existem esses provérbios espirituais, morra antes de morrer, que, em geral, é considerado a morte do ego, né? O ego tem que morrer antes de você morrer, assim você alcança a iluminação, a transcendência do ego. Mas aqui, você precisa morrer antes de morrer, tem que saber tudo o que é a morte, porque você já nasceu morrendo. A morte não é uma coisa estranha para você, entendeu? Aliena a você, é ali, você está morrendo de momento a momento, né? Você vê as pessoas morrendo, entre em contato com a morte, né? Seja maduro, não faça disso um mito, né? Algo que você, né, tem vergonha de falar ou não é permitido falar. É melhor que nós possamos conhecer claramente o que é a morte. As escrituras fornecem as informações para que isso ocorra. Mas se nós nos recusarmos a entrar em contato com este terceiro aspecto do Criador, que é o devorador de tudo, o destruidor, a morte, né? Aí não tem nada que o Criador possa fazer por nós. Ele está apresentando, né? A gente vê, né? Todos os seres vivos, até mesmo os seres vivos inertes, né? Um planeta em sua natureza física, material, tudo tem um início, meio e um fim, né? O cosmos, o universo também. Então, a gente olha ao redor, vê que tudo que nasce morre, tudo que aparece se modifica e desaparece, mas existe esse mecanismo, né, como se fosse um mecanismo de proteção que causa uma cegueira cognitiva, né, que é a expressão boa. Cegueira cognitiva é quando as coisas estão diante dos nossos olhos, mas a gente se recusa a ver. Você vê, mas não compreende. Você vê, mas não nota claramente. Você vê, mas você não vê realmente, né? É melhor que a gente entre em contato com isso e pare de fazer disso algo que seja. Não. Tem uma outra palavra, não é mito, não, é outra coisa. As pessoas, os familiares, eles não gostam nem de falar disso, né? Eu, quando falei para o meu filho, alguns anos atrás, que não, porque Eu, eu quero, quando eu morrer, quando esse corpo deixar, né? Quando eu morrer, pá,
Aí, você não pode falar disso, que morrer. Vai morrer não, cara. Que isso? Não pode morrer não? Eu estou aqui, eu preciso de você, não pode morrer não? Não. Do outro dia eu estava falando com ele, aí falando da idade da minha netinha, que vai fazer 7 anos. Aí entra agora, vou fazer 70. Você não pode imaginar o quanto chocado ele ficou. 70? Não acredito, né? Então ele ficou meio chocado saber que o pai dele, né, chegou aos 70, né? Pô, tá chegando lá, tem uma fila, né? Tem uma filazinha, eu já estou chegando perto da janela da passagem, né? Estou chegando perto da boca, né, de Ishwara, né, que vai me devorar como devora todos os corpos físicos, né? E aquilo ali é uma coisa que causa terror na maioria das pessoas, né? Portanto, jamais diga quando eu morrer. A gente não quer falar sobre a morte. A gente não pode mencionar, é um tabu. A palavra que eu estava falando é um tabu. A mente é um tabu. Se você fala sobre a morte, e eu já conhecendo esse problema, né, o tabu, e eu gosto de provocar as pessoas, né? Quando eu cheguei aqui, as pessoas diziam, mas cara, você chegou aqui, vai morar no meio do mato, você tem certeza que você quer viver aqui? Eu já comentei isso para alguns de vocês. Eu, para tirar onda e para provocar, eu dizia, cara, eu quando eu vim para aqui, eu comecei a dizer para mim mesmo, para todos, eu vim aqui para morrer aqui. As pessoas levavam um susto, davam um pulo para trás, diziam, que história é essa de morte, cara? Você tem que dizer, eu vim aqui para viver aqui, né? Eu vim aqui para morrer aqui, significa que daqui eu não me movo. Esse era o conceito provocativo, né? Mas, em suma, a morte é um tabu. Por que que essa morte é um tabu? Né? A gente está aqui vendo todas as lógicas apresentadas por Krishna Guru, com os comentários do Swami Paramarthananda e os meus, né? E a gente está tentando compreender as leis, esses princípios fundamentais e o mecanismo que faz da morte, a destruição de tudo, um tabu que ele não quer entrar em contato. Que mecanismo é esse e por que deste mecanismo psicológico de negação daquilo que é a coisa mais óbvia diante de nós, né? O que que causa essa negação? Então, existem dois níveis, né, de dois tipos de mecanismos, dois níveis de ignorância causando esses mecanismos. Um é a não compreensão total de Saguna Deus, que é a totalidade de todos os pares opostos. Se a gente não compreende Saguna Ishwara, esse princípio divino que inclui o princípio devorador, destruidor de tudo, se a gente não compreende, abraça e vê tudo isso como divino, a gente não tem muita chance de realmente, efetivamente, compreender Nirguna Brahman como nossa própria natureza. Porque a vida vai ficar mostrando para a gente a morte, a doença, o envelhecimento, e a mente vai ficando perturbada, 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 né? Eu tenho estado em contato com uma pessoa do nosso grupo que passou por uma cirurgia e também estava, né, tendo um tratamento de câncer, né? E essa pessoa me disse, se não fosse pelas escrituras e as suas aulas, né, seria muito difícil para mim lidar com essa situação, né? Uma cirurgia muito difícil, numa idade muito avançada, com câncer também, né? Então, as pessoas, no final das contas, elas se agarram, né? Aquelas que tiveram o, o mérito de alcançar, de chegarem, né, às escrituras do Vedanta e a um guru, né, válido e honesto e competente, elas se agarram às palavras das escrituras, né, porque pelo menos ali a gente desenvolve um vairagya, né, uma compreensão que não é devidamente retida, né, é um vairagya temporário, mas pelo menos a gente fica agarrado nas escrituras, né, lembrando, não, eu não morro, o corpo está velho, isso e aquilo, mas eu não morro, eu sou esse princípio. Então, ouvir as escrituras, ficar agarrado nas escrituras, tem um poder, porque você está entrando em contato com os ensinamentos que revelam a natureza de Saguna Deus,
a natureza de Nirguna Deus e minha idêntica natureza como idêntica natureza de Nirguna Deus, aquilo que é além do tempo, que devora tudo, né? Então, nós precisamos realmente compreender esses mecanismos, para compreender a ignorância, né? Que é por que que a gente tem dificuldade de ver a morte com naturalidade? Por que a gente faz disso um tabu, né? Então, a gente sabe que fundamentalmente só o autoconhecimento claro, firme, devidamente internalizado, não superficialmente abordado, irá resolver o problema do terror da morte, né? Então, você requer muito conhecimento, para isso você precisa de uma mente muito científica, né? Capacidade de assimilar e viver esses ensinamentos de tal modo que ele possa transformar esta atitude, de modo que nós não vejamos mais a morte como um tabu, que não pode ser nem falado a respeito, né? Ao fechar os olhos ao princípio da morte, perdemos a oportunidade de enfrentá-la e compreender. Se a gente nega a morte, a gente está obstruindo toda a vida, todo o nascimento, uma oportunidade monstruosa de compreender em sua integridade Saguna Deus, Saguna Ishvara, e aceitar, abraçar. E como é que eu vou abraçar isso? Compreendendo o sistema Ishvara Jiva Jagata e compreendendo os três corpos, né, o causal, o sutil e o físico material, tanto no macro como no micro, compreendendo esses ensinamentos do Karma, Dharma, de Ishvara, né, do Gita, a gente vai compreender que, fundamentalmente, o corpo sutil sobrevive à morte do corpo físico. O corpo físico é um mecanismo, um veículo que me permite, né, mais classes nessa escola chamada vida, para que eu possa crescer e desenvolver a capacidade de abraçar todos os aspectos de Deus, não somente o aspecto que me parece mais favorável. Então, a gente vai entrando em contato com esses ensinamentos, eles vão nos propiciando a maturidade, a força, a capacidade de aceitar isso, né? Então, você morre compreendendo, você morre, você deixa o corpo compreendendo, ok, só se for preciso, eu retorno, mas eu aceitei aquilo que não pode ser rejeitado. Como é que eu vou rejeitar Deus? Deus é o princípio que cria, sustenta e destrói tudo, né? E cada uma dessas vidas é equivalente a um dia no qual nós passamos no estado de vigília. No estado de vigília é o mais o nascimento. Vocês já pensaram nisso? Todo dia a gente nasce para o estado de vigília e durante aquele período, a gente tem a oportunidade de converter experiências em sabedoria espiritual, seja a respeito da natureza Saguna Deus ou Nirguna Deus, que é a minha própria natureza. Então, o Bhagavan não tem simpatia, ele deu tempo e espaço para todos nós crescermos em sabedoria, por isso ele não se envolve com a choradeira. Por isso que ele vai devorar as pessoas em sua boca, né? Na visão que ele propiciou a Arjuna, ele devora, ele engole todos, né? E parece que ele está curtindo, né? Um menu maravilhoso, né? Um prato favorito, né? Não, eu como tudo. Eu como leão, eu como galinha, mas tenho um prazer enorme de mastigar os humanos e destruí-los, né? Isso é o que Swami Paramartananda ele vai sugerir, mais ou menos. Ele vai dizer, ó, que parece que Bhagwan, né, que Deus, que Shiva, ou Kala, o Deus Kala, ele tem um prazer especial em devorar, em comer, em digerir os jivas humanos. Então, você olha para o menu, tem variedade de pratos, né? E você vai no restaurante indiano, nos restaurantes mais simples e mais tradicionais, eles servem a comida numa folha de bananeira. Muito legal isso. Eles cortam em pedaços e servem a comida numa folha de bananeira. E então, o que é essa folha de bananeira? É o espaço. O espaço é a folha de bananeira de Ishvara,
e entre todos os menus, todos os pratos no cardápio, ele tem um prazer enorme de desgustar, né, os seres humanos. Um banquete para ele. Variedade de objetos, pratos são servidos, ele olha para os alimentos e ele vai comendo, vai comendo. Ele vai do início ao fim. Ele chega no doce também, no dessert, um pouco de pickle, ele lambe as labras, né? Tudo maravilhoso. Nenhum problema. Assim como um bom comedor desfruta de um banquete completo maravilhoso, todo o espaço parece ser a folha do Senhor. Cada objeto na criação parece ser o alimento, porque Bhagwan, de modo a criar de novo, este universo, ele precisa reciclar a matéria-prima anterior para reconfigurar tudo com namarupas, seres vivos diferentes, novos. Jamais se repete. É simplesmente um constante. É de uma inteligência incrível, né? Ele vai engolindo e vai recriando. O Senhor devora tudo. Com a sua boca enorme, ele está brilhando com fogo. Ali existe um fogo também. O tempo, ele vai devorando, assim como o fogo devora tudo, as cinzas, né? O fogo da dissolução temporal. E o que você está fazendo? Você, Krishna, você parece estar saboreando isso com grande satisfação. Você está lambendo os próprios lábios. Que isso, Krishna? Eu tinha uma visão de você diferente. Me explique quem é você, por que você faz tudo isso, né? Você está destruindo tantas pessoas dentro da sua boca em períodos, né? Como esse, você enche a boca, né? Que as pernas, os braços, as cabeças vão caindo para fora. Você pega de novo e coloca dentro. Então, por que a radiância do fogo por trás da sua boca, queimando tudo? O tempo, o princípio, Kalam, não afeta você apenas na velhice, ele está afetando a todos nós de momento em momento, causando a mudança assim chamada envelhecimento. Então a gente está naquela fila, a gente pergunta quanto velho você já é, quanto próximo da morte. Isso eu não sei. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser em 10 anos, né? Então, parece que a vida é um processo através do qual os seres humanos vão sendo cozidos, né? Fervidos, né? Para que eles sejam devorados pelo Senhor, né? Por que que algumas pessoas precisam de uma fervura tão longa? Meu pai, 95 anos, né? Porque é carne mais dura. A Ishvara fala, não, não, isso aqui eu vou ter que ferver ele, cozinhar ele, refogar bem e deixar ele de molho por 95 anos antes de eu devorá-lo, né? Então, fervura apropriada, né? Quantos anos ele vai ficar cozinhando? Isso varia de pratos, né? Você sabe, o cenoura demora mais para cozinhar do que o brócolis, né? Então, algumas pessoas, elas são mais duras, elas requerem um processo sansárico mais longo. Algumas chegam e eu imediatamente eu as como, né? Nem precisa de cozimento. Então, tem tudo isso no simbolismo védico, do ritual de exclamação, da oblação ao fogo, o fogo, o princípio que destrói tudo, né? Que consome tudo, que queima tudo. O fogo digestivo que quebra o alimento para produzir uma energia vital que se transforma nas áreas inteligentes, né? Entre outras coisas. Capacidade intelectual, mental. Vishnu, mais uma vez, ele coloca Vishnu
significa aquilo que tudo permeia, aquilo que cerca tudo, que pervade tudo. Qual é a sua função? Qual é o seu trabalho? Você é o criador, você cria, sustenta e destrói, mas qual é o propósito de tudo isso? Por favor, Chora, me diga qual é o propósito de tudo isso, né? Então, a Júlia ficou em dúvida. Eu não sei, eu pensava que você fosse um ser realmente auspicioso, e agora eu começo a duvidar. Eu estou confuso a respeito da sua real natureza, a tua natureza saguna, né? Eu pensei que pelo menos você teria simpatia e compaixão na hora de devorar os seus alimentos, né? Mas não, você devora em total indiferença, né? Você está comendo tudo. O Arjuna está confuso. Pensava que você fosse muito compassivo. Você está parecendo uma entidade muito cruel. Estou em dúvida a respeito da sua natureza. Aí o Swami diz, isso é comum, a maioria de nós, quando começamos a sofrer psicologicamente, emocionalmente, ou até mesmo somente fisicamente, a gente experimenta a dor, né? E a gente começa a duvidar de Deus, né? Será que ele realmente é compassivo? Será que o Deus é realmente amor? Não, Deus são todos os pares opostos que se sustentam, né? Né? Você não pode excluir um lado. Eles se sustentam através das duas colunas, né? Como duas colunas. Existe mesmo um Deus? Essa é a questão mais perigosa quando o indivíduo, tal qual a minha tia, chega a este questionamento. A primeira pergunta é se Bhagwan é realmente compassivo, auspicioso, etc, etc. A segunda é, será que Deus existe realmente? Arjuna está experimentando esse mesmo problema, mas como ele é uma pessoa transparente, ele está apresentando as suas dúvidas e confusões para o Lord Krishna, o Criador, sustentador e devorador de tudo, né? No verso 31, ele diz: Quem é você com essa forma feroz? Diga-me, ó Senhor Supremo, saudação seja para você, mas por favor, seja gentil. Desejo conhecer você, a inteligência primordial. Na verdade, eu não conheço nem o porquê, qual é o propósito de você criar tudo isso, qual é o seu propósito como criador e sustentador deste universo, que agora se revela como o destruidor e devorador de tudo também, né? Estou confuso. A Juna faz algumas perguntas muito fundamentais e honestas. Diga-me claramente o que é você. O agradável e compassivo ou o terrível e o cruel? Então, primeiro ele pergunta: quem é você? Você é aquele princípio feroz e assustador que aterroriza todos? Você parece ser pior do que os bilionários que terrorizam a humanidade? Então, quem é você, o causador do terror? Diga-me, você pode contar, porque agora eu tenho dúvidas fundamentais. Sempre que surgem problemas na vida, todos nós, né, sabemos, né, filosofar os ensinamentos do Gita e do Vedanta. O Gita, nós buscamos as escrituras, né, do Gita quando nós estamos em grande dificuldade. Quando não estamos em grande dificuldade, a gente ainda, né, a gente vai cotando, né, vai referindo os ensinamentos, vai ajudando outros, etc. Mas quando pega para a gente, né, aí a gente precisa, né, fazer essas questões ou buscar os ensinamentos para que sirvam como uma âncora, que nos sustentem nestes momentos de dúvida, né? Até então, esses pensamentos não surgiam na mente de Arjuna.
Eles não surgiam em nossas mentes porque estávamos regularmente praticando Paradai Kalim. Aí o Swami diz, esses ensinamentos não surgiam antes porque a vida era boa, né? Na Índia você não pode imaginar, a comida indiana é uma coisa maravilhosa, são incrível, entendeu? Tudo ali tem que ser cozinhado, segundo a receita, leva muito tempo, diversos temperos. Não é saudável, não, mas é uma delícia. Então ele fala, antes você estava só exercitando as suas mandíbulas, comendo e curtindo os prazeres da vida, né? Então você não estava pensando sobre essas questões colocadas por Arjuna aqui. Mas assim que surge um mosquito da dengue e você fica muito doente, né? Você começa a dizer, por que eu, por que eu, por que eu, né? Será que Deus não me ama? Ele criou esse mundo e agora eu estou aqui pegando a minha terceira dengue, né? E o Swami diz assim, você poderia ficar quieto e aceitar a doença, né? Deus criou o mundo e criou os mosquitos também. As pessoas dizem, não, Deus não criou o mosquito. Não criou, é impossível. Deve ter sido o diabo que criou o mosquito. Não, Deus cria todos os veículos necessários para nos entregar punho e papa. O mosquito está ali para nos entregar papa, né? É difícil lidar com o mosquito. Imagina nos centenas de anos atrás, na história, né? Não existiam as comodidades e confortos dos dias de hoje. A gente tinha que lidar com mosquito o tempo todo, doenças o tempo todo. Não é à toa que as pessoas deixavam o corpo muito cedo, né? Então, quem criou os mosquitos? Ele deveria ter criado um mundo maravilhoso, sem nenhum mosquito. Todos são sadhana katustaya sampanna. Então, só existe mesmo a prática, né? A prática do sadhana katustaya, os quatro pilares de sadhana, quatro categorias de sadhanas. As pessoas dizem assim, será que eu vou ter que ficar fazendo puja para o resto da minha vida? O mundo deveria ser maravilhoso e eu não precisaria estar pedalando, produzindo punha, 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 né? Por que que ele não deu um moksha para todo mundo, de modo que todo mundo está curtindo qualquer que seja a situação? Por que que moksha chega com um preço tão alto a ser pago? Desenvolvimento de qualificações, isso e aquilo. Será que tudo que existe nesta vida é sadhana para produzir punha, né? Por que que ele não deu não, moksha para everybody? Todo mundo poderia já nascer como um mukta, né? Um jiva mukta. Por que a gente não pode permanecer, nascer como um jiva mukta? Por que tudo isso, né? Por que nem tudo pode ser simplesmente, né? Joias maravilhosas? Um mundo maravilhoso, as pessoas maravilhosas, sem mosquitos, sem doença, diz o Swami. Por que que Ishvara, o Krishna, o Bhagavan, criou esse mundo imperfeito? Se ele é perfeito, por que ele criou o mundo imperfeito? Por que ele deveria criar sofrimento do lado dos prazeres da vida, prazeres e dores, prazeres e dores? Por que ele não pode criar apenas muito prazer, muito punha, muita diversão? E não somente isso, ele causa mortes súbitas, que agora virou uma rotina no mundo, né? As pessoas morrendo subitamente e a maioria das pessoas não fazem a conexão do porquê. Eles pensam que se é mudança climática. Então, por que, além de tudo, uma morte súbita você está mandando? Se você me manda uma morte súbita, que seja durante o sono profundo, porque eu não quero experimentar cognitivamente esta noção, eu vou morrer amanhã.
Então, essa é a natureza dos seres humanos. Os problemas surgem, aí eu me agarro nas escrituras, me agarro nos textos dos Upanishads, eu me agarro nas aulas e nos vídeos, eu me agarro ao guru. Aí, quando o Papa é exaurido, eu abandono as escrituras, eu abandono o Gita, eu abandono o Guru, eu esqueço tudo e volto novamente para as minhas atividades samsáricas. Isso é a coisa mais comum, tá? Mais comum. É muito raro encontrar uma pessoa que completa este processo. No momento que as coisas se tornem um pouco melhor, a gente volta para o samsara. Depois de 2 dias, você esquece essa associação com as escrituras, com os Upanishads, com os ensinamentos do Gita, você esquece o Guru e volta tudo como antes. Este é chamado de Smasana Vairagya, o desapego temporário, iluminação temporária, né? Um estado mental pacificado temporário, porque eu me associei em momento de dificuldade com as escrituras que revelam a natureza de Saguna Deus, Nirguna Deus. Quem é você nesta forma cruel e feroz? Eu não sou capaz de lidar com esta forma assustadora que eu vejo, né? Eu não consigo aceitar. Eu lhe dou minhas namaskaras para você, né? O Devavara, maior entre os deuses. Você é a divindade mais esplêndida, mais querida. Por favor, me mostre uma forma mais agradável sua. Vê que o Swami, não Swami, o Krishna, ele elabora todos esses versos, né, para entrar mais profundamente nesta infantilidade da mente humana, né? Me mostre, né, a sua forma agradável, auspiciosa, divina, compassiva. Eu não consigo compreender essa tua forma porque ela contradiz a minha visão de você como o todo auspicioso. Por que você faz isso? Qual é o seu propósito? Qual é o seu trabalho? Que criação é essa? Todas essas coisas eu quero saber. Quem é você? O que é você? Duas perguntas fundamentais. A primeira é quem é, e depois você corrige aquela gramática e diz o que é Deus, o que eu sou. Portanto, quem é você? O que é você? O que você é significa o quê? Qual é o seu trabalho? Qual é a sua função? Qual é a sua designação? Hum? Você é o quê? É o diretor? É o general manager? O gerente geral? Me diga qual é o título que você, né, obteve para criar esse mundo? Hum? Você é o criador? Sim, ok. Para qual propósito? Mas você cria tudo bem, mas você devorar tudo no final, comer, devorar tudo, parece ser o seu trabalho principal. Parece que você curte mais a, a devoração de tudo. E às vezes você devora tudo, né, coletivamente. Às vezes o inteiro universo é devorado em sua boca. Qual é o seu propósito? Qual é a sua designação? Eu quero saber tudo sobre você. Eu preciso compreender o porquê de todas essas contradições. Eu gostaria de saber isso muito claro. Você que é a causa deste universo, o criador deste universo, que existe antes mesmo da criação, eu quero conhecer você integralmente, totalmente, claramente. E saber o porquê de tudo isso. Qual é o propósito desta criação sua? A sua função aqui parece ser muito terrível e assustadora,
É somente uma função, um papel seu, ou é outra coisa? Você faz outras coisas também? Sim, você cria, sustenta, mas você no final engole tudo. Para que que você cria tanto, sustenta tanto para depois engolir tudo? É como as criancinhas na areia fazendo castelos e depois, né, destruindo tudo. Há muito para o ser humano crescer, aprender, mas a gente jamais contempla, né, deste modo, a gente jamais vê este princípio devorador que é sempre presente diante de nós, mas essa cegueira cognitiva nos impede de encontrar este princípio divino de Deus, que é aquele princípio que devora tudo, que destrói, que desconstrói tudo, que traz tudo de volta aos elementos primários. A gente tem dificuldade de encontrar o terceiro aspecto do Criador, a inteligência suprema, o princípio que cria, sustenta e que destrói tudo, que recicla tudo. A gente não tem um conhecimento completo de Deus, porque a gente aceitou só o princípio criador e sustentador, o conceito de Deus como aquele que devora e recicla tudo, né? A gente não faz essa inquisição, portanto, Krishna veio com Gita para nos ajudar a confrontarmos o terceiro aspecto de Saguna Deus, sem a qual compreensão, a nossa maturidade, ela não se estabelece e, portanto, a nossa qualificação para o Jnana Yoga do Vedanta também permanece incompleta. A gente fica ocupado pensando de maneira tacanha, fazendo algumas coisas, nunca tentamos compreender a criação e a natureza deste princípio criador. A Juna parece estar fazendo a pergunta muito inteligente e muito fundamental. Então, Cristo está muito feliz e ele vai dar a resposta no próximo verso. Estão curtindo tudo isso? Então, esta segunda fase da resposta de Arjuna terminou. Quando teve a visão de Vishvarupa, ele teve três estágios de resposta, né? A primeira foi admiração, a segunda foi terror, temor, né? A primeira foi maravilhamento e admiração. Depois disso, no segundo estágio, especialmente quando ele viu a boca do Senhor devorando tudo, ele ficou aterrorizado. Portanto, o Senhor disse no verso 32, eu sou o poderoso Kalan, o tempo, o destruidor do mundo. Estou prosseguindo para destruir as pessoas aqui neste campo de batalha, né? Todos os guerreiros que estão em ambos os lados serão removidos, deixarão de existir, né? Os corpos de todos esses jivas guerreiros serão devorados por mim aqui. Mesmo sem a sua ajuda, ele diz, mesmo sem você me ajudar, queira você participe ou não, eu já decidi. Esses guerreiros, sejam aqueles que estão para proteger e defender o Dharma, como aqueles que querem a destruição do Dharma, todos eles serão devorados por mim, né? Eu sou o Kalan, o destruidor do mundo. Não existe nada que você possa fazer a respeito disso, do mesmo modo que não existe nada que possamos fazer para impedir, né, a morte do corpo físico. Todos os guerreiros se encontram diante, né, um dos outros, né, no campo de batalha, e eu irei devorar todos eles. No Mahabharata, eles dizem que 8 ou 9 seres vivos humanos sobreviveram a uma batalha de milhares de guerreiros, né? Então, Arjuna estava perguntando quem é você, o que é você, por que tudo isso, a sua função, o seu cargo, quais são suas credenciais, eu sou Kala, eu sou o tempo.
O tempo é um princípio que devora tudo, mas o tempo também é um princípio que cria e sustenta tudo. O tempo é simplesmente um modo de ver Deus manifesto como este espaço-tempo primordial no qual todos os Namarupas são configurados e destruídos. É por isso que no Vedanta nós falamos de dois planos de realidade. Um é chamado Vyavaharika Satya, realidade empírica. O outro é chamado de Paramartika Satya, a realidade absoluta, suprema, né? Satya e Mithya. Este mundo é relativo. O Kala é que governa este mundo, né? O tempo cria, sustenta e devora tudo. É por isso que no Vedanta nós dizemos que a única saída para a problemática da temporalidade imposta por Maheshwara é a compreensão da nossa natureza paramática, né? Satyam. A nossa natureza paramática absoluta como consciência, aquilo que existe, aquilo dentro do qual o espaço-tempo surge, aquilo que permanece livre e independente do espaço e do tempo, chamado paramática, tattva, a minha natureza paramática, a única realidade. Vyavaharika Satya é um plano no qual o princípio tempo é um aspecto dinâmico, integrante, intrínseco, inerente. No plano do Vyavaharika, você tudo terá os seus opostos correspondentes. Portanto, chegada e partida, nascimento e morte, crescimento e declínio, associação, dissociação. Tudo isso é parte integrante daquilo que nós chamamos os pares opostos do Vyavaharika Satyam. E o conselho para o Vedantin é seguir o Vedanta. E qual é o conselho para o Vedantin, que é um seguidor do Vedanta? Nós temos duas opções. Ou o Vedantin aceita totalmente ou rejeita totalmente, né, este Vyavaharika. Então, esta ordem aparente, né, que é criada, sustentada e reciclada de momento a momento, ela precisa ser aceita assim como ela é ou rejeitada totalmente. Então, a maioria dos Vedantins, né, vão dizer assim, tudo bem, não, eu prefiro rejeitar completamente. Então, qual é o problema? O Vedanta, às vezes, é criticado por isso. Ele apresenta Satya-Mithya, né, Paramartika e Vyavaharika. O corpo-mente do Jiva-Atma é parte do Vyavaharika. A consciência não dual é a única realidade paramática. Ele diz que você precisa rejeitar tudo isso, né, e simplesmente abraçar a realidade absoluta como consciência, como, né, Paramartika Satyam, a minha natureza Paramartika Tattvam. Então, isso é muito bom, né? Mas o Vedanta diz, antes de você rejeitar o Vyavaharika Satyam completamente, você precisa, né, ser capaz de aceitá-la. Isso eu não tinha imaginado. Não, você precisa aceitá-la. Porque se você não aceitar o Vyavaharika assim como ele é, a composição de todos os pares de favoráveis e não favoráveis, agradáveis e desagradáveis, tais quais nascimento, crescimento e declínio e morte, se eu não aceitar tudo, a minha mente vai continuar perturbada e eu não vou conseguir rejeitar tudo. Você entende, Marcelo? Eu não consigo rejeitar tudo. Rejeitar mítia significa, não, tudo isso é parte de uma ordem aparente, a única realidade é Satya, que é a minha natureza, né, paramática, e eu abraço, eu reivindico, né, a minha natureza absoluta, não, mas eu não aceito, eu não abraço, né,
o Vyavaharika completamente. É a ideia, a noção daquelas pessoas que se dizem yanis, se dizem iluminadas, mas ainda assim violam as leis do Dharma porque não aceitam os punya-papas assim como eles vêm, né? Vocês compreendem? Ou você aceita totalmente ou rejeita totalmente. Aí o Swami fala de uma piadinha de um cara que voava sempre na business class ou na primeira classe, que parece que nem existe mais. Ela costumava viajar, o cardápio na primeira classe era muitas escolhas, né? Variedade de comidas para escolher, menus. Mas aí ele estava num voo que ele estava na economic class. Aí veio o steward, né, a aeromoça, e diz assim: essa é a nossa comida, você gostaria de havê-la? Aí ele diz: tem escolha? Eu estou acostumado com escolha. Ela fala: lógico que tem escolha. Você aceita ou não aceita, né? Então, essa é a escolha. A gente não tem escolha. A gente pensa que a gente tem escolha de rejeitar, né, um aspecto desta, deste princípio divino que cria, sustenta e devora tudo. A gente não tem realmente escolha, mas a gente tem escolha. A escolha é aceitar realmente ou viver eternamente sofrendo em conflito porque você não está aceitando Deus assim como ele é. Aquele princípio que nos entrega os punha-papas, os prazeres e dores que são inerentes à experiência humana. Não há escolha, mas existe uma escolha. A escolha é o quê? Você aceita ou não aceita? E nós precisamos aceitar, né, sua totalidade, todas as leis e todos os punha-papas, em seu princípio criador, sustentador e destruidor, porque somente então nós iremos desenvolver uma mente equilibrada, uma mente mais contemplativa, satívica, não sujeita a perturbações emocionais o tempo todo, porque eu não estou aceitando Deus, eu estou brigando, negando, rejeitando Deus, né? Rejeitando as escrituras, rejeitando o guru, muitas vezes, já. Então, o único modo é aceitar Shwara em sua integridade, totalidade. Aí, depois que você aceitou tudo, você rejeita tudo. Você rejeita tudo, porque diz tudo isso ocorre dentro do âmbito da minha real natureza, que é Paramartika Tattva, consciência e existência de natureza infinita. Ainda assim, eu rejeito o mundo, mas eu não cancelo o mundo. Eu rejeito o Vyavaharika, mas eu não cancelo o Vyavaharika. Vyavaharika existe dentro da jurisdição de Krishna, do Criador, de Ishvara, o Criador. Ele que cria, sustenta e devora. Eu deixo, né, Vyavaharika assim como ele é. Eu simplesmente rejeito a atribuição de realidade a esta ordem, né, Vyavaharika, que é um fluxo de projeções aparentes constituídas por todos os pares opostos, em constante modificação. Eu rejeito a atribuição de realidade àquilo que é uma mera aparência com valor experiencial, que nos permite obter conhecimentos fundamentais, mas eu rejeito a atribuição de realidade. O mundo Ishvara permanece, ele vai continuar cintilante, como se fosse joias de ouro, mas somente na mente dos anianes, né? Verdade suprema, onde não existe a temporalidade imposta por Maya, não há pares opostos, na verdade, essas projeções aparentes ocorrem dentro de mim, mas eu sou livre e independente do espaço-tempo. Eu sou livre até mesmo do Dharma e eu estou livre do Adharma também. Dharma e Adharma não são realidades absolutas, são realidades relativas, um depende do outro.
O bem não existe absolutamente, mas relativamente. O mal não existe absolutamente, mas relativamente. A única realidade sou eu, o Paramartika Tattva. A morte não existe, o nascimento não existe. Este é o ensinamento final do Vedanta, que requer que nós aceitemos todos os pares opostos do Vyavaharika sem rejeitar um segmento desta ordem aparente. Tá? Colocado em termos mais simples, os papans que servem o propósito de indicar para a gente que nós precisamos revisar as nossas condutas, as nossas atitudes, as nossas determinações, né? E buscar mais e mais sabedoria que me harmonize com as leis de Deus. Então, a dor, os papas, eles são importantíssimos, né? Mas a gente não precisa permanecer eternamente sofrendo. A vida é uma oportunidade para que nós possamos crescer e obter a sabedoria espiritual que nos liberta desta dor do samsara. Ok? Olha, eu falei que esse era um tema intenso, profundo, muito profundo, difícil, não a gosto de todos, né? Porque Krishna está esfregando tudo isso, né? Diante de nós, a necessidade de nós nos tornarmos vedantins sempre mais maduros. Ok, Carmen? Bom ver você por aqui. Então, um abraço a todos vocês. Até amanhã. A gente vai continuar nessa batida. Se o texto acabar, eu tenho outras coisas que eu quero falar com você. Muito legal também. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação.
Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.